Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa parte Vida e Ministério Cristão da semana 2 a 8 de dezembro. Selecionamos algumas partes de nossa reunião e aqui vai ser apresentada de uma maneira simples e prática. Espero que possa ajudar cada um de vocês. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião de meio de semana, Joias Espirituais da semana 2 a 8 de dezembro. Então iremos selecionar alguns versículos da Palavra de Deus e comentar a base deles. Antes de iniciarmos a nossa consideração, gostaria de incentivar todos a já se inscrever no canal, ativar o sino, fazer seu comentário, compartilhar essas informações com outras pessoas, deixar o seu like no final do vídeo, é muito importante para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E você também pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos juntos agora iniciarmos a nossa parte, a nossa consideração, e vamos fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo, capítulo 116, o versículo 15, que diz assim: Dolorosa aos olhos de Jeová é a morte dos que são leais. Então a pergunta, a base desse texto é: quem são os leais a Jeová mencionados nesse texto? Então eu resumi da seguinte forma: esse texto mostra que a morte de cada um dos adoradores verdadeiros de Jeová é muito valiosa para ele. Então, para Deus, a morte do grupo inteiro dos leais a ele é custosa demais para ele permitir que isso aconteça. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, agora iremos selecionar alguns versículos da Palavra de Deus e comentar a base deles. Então, o primeiro que eu selecionei é o livro do Salmo 113, o versículo 6 e 7, que diz assim: Ele se abaixa para observar o céu e a terra. Levanta o humilde do pó, ele ergue o pobre das cinzas. Jeová, em sua misericórdia e extrema humildade, se abaixa para entender as nossas necessidades, se colocando ao nosso lado para nos ajudar, proteger e nos levantar de qualquer adversidade que tenhamos. E sentimos força em seu espírito. Sendo assim, podemos ficar tranquilos, pois Jeová sempre nos resgatará do pó e das cinzas. Ainda no capítulo 113, agora o versículo 9. Ele dá um lar à mulher estéril e faz dela uma mãe feliz com filhos. Louvem a Jah. Esse texto nos ensina algo muito importante sobre o grande amor que Jeová sente pela sua criação, nesse contexto, as mulheres. Ele compreende a necessidade delas serem mães, de realização na vida, tanto que no passado ele fez milagre nesse sentido, tornando fértil a mulher estéril. Sendo assim, irmãs, qualquer ansiedade nesse sentido, ore a Deus, peça o seu Espírito Santo e tenha fé. Agora no capítulo 115, o versículo número 8. As pessoas que os fazem ficarão iguais a eles, e também todos os que neles confiam. Esse versículo mostra, de modo simples, a condição daqueles que insistem em adorar a ídolos, se tornarão iguais a eles sem utilidade. Isso nos ajuda muito no ministério, onde podemos mostrar para as pessoas a necessidade de reconhecer e adorar aquele que pode mudar a nossa vida, aquele que nos deu a vida, e que eles possam começar a adorar esse Deus Jeová. Agora no 115, o versículo 9. Ó Israel, confie em Jeová, ele é a sua ajuda e o seu escudo. Estudamos recentemente e sabemos há muito tempo
que chegará um tempo em que passaremos por uma grande tribulação onde jamais vista. Não só nesse momento, mas em todos, precisaremos confiar estritamente em nosso Deus Jeová, em suas orientações fornecidas por meio do escravo fiel, para que assim ele possa ser nosso escudo e salvação. Então, desde já, precisamos adquirir tal confiança. Ainda no capítulo 115, agora o versículo 12, somente a parte A. Jeová se lembra de nós e abençoará. Podemos usar esse texto em nosso ministério para ajudar as pessoas a entender que Jeová nunca irá esquecer de sua criação, de nós. Pois Jeová jamais esquece de nós, mesmo que às vezes o mundo faz-nos pensar assim. Esse texto mostra que Jeová sempre está nos abençoando e temos provas disso. Precisamos somente parar e meditar e veremos a mão de Jeová sobre nós. Ainda no capítulo 115, agora o versículo 17. Os mortos não louvam a Já, nem os que descem ao silêncio da morte. Que texto excelente para ajudar aqueles que acreditam em qualquer outra coisa que não seja a sepultura comum da humanidade. Talvez possamos ter parentes, amigos e vizinhos que pensam que, ao morrer, a nossa alma fica vagando ou que vai para o céu ou até mesmo para o inferno. Mas esse texto, de modo simples e direto, mostra o pensamento de Jeová. Os mortos não louvam a Já. Simplesmente acabou. Se usarmos esse versículo no ministério, poderemos ajudar muitas pessoas. Agora o Salmo 116, o versículo 19 e o 20. Cumprirei os meus votos a Jeová, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa de Jeová, no seu meio, ó Jerusalém. O nosso maior privilégio na vida é ter conhecido o nosso Pai, o nosso Criador Jeová e seu Filho Jesus. E quando temos essa oportunidade, reconhecemos de imediato a necessidade de servi-los. Nesse momento, damos a nossa vida a eles. Precisamos cumprir nossos votos, tanto em participar no ministério, mas principalmente na grande congregação, demonstrando assim o nosso amor e desejo de sempre fazer a sua vontade. A primeira é franqueza o que Jesus fez e franqueza imite Jesus. Então a primeira parte ela será feita em forma de consideração, igualmente a segunda. A primeira nós temos a possibilidade de mostrar um vídeo ou fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22, que é o que eu vou fazer, que diz assim: Quando ele estava saindo, um homem chegou correndo, pôs-se de joelhos diante dele e se perguntou: Bom instrutor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, ao não ser um só, Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude, honre seu pai e sua mãe. O homem lhe disse: Instrutor, eu tenho cumprido todas essas coisas desde bem jovem. Jesus olhou para ele e, sentindo amor por ele, disse: Falta uma coisa a seu respeito. Vá, venda o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Mas ele ficou triste com a resposta e foi embora, abatido, porque tinha muitas posses. Então agora nós temos duas perguntas a ser respondidas. A primeira é: que qualidades Jesus deve ter visto no jovem governante? Jesus deve ter visto nesse jovem honestidade e verdade em suas palavras, pois ele disse que cumpria todos os mandamentos desde jovem. Jesus não questionou esse fato, então realmente ele era fiel nesse sentido, e percebeu que ele também tinha apreço pela verdade, mas infelizmente o lado humano falou mais alto. A segunda pergunta:
Porque Jesus precisou de amor e de coragem para aconselhar o homem com franqueza. Precisou de amor, pois viu nele verdade de coração. Então, independente do sentimento envolvido, Jesus precisava ser honesto em suas palavras, para que o homem pudesse reconhecer a necessidade de fazer mudanças. E nisso também precisou de coragem, pois a fala de Jesus provavelmente não afetaria só ele, mas muitos outros de condição financeira, que ouviria isso e não o seguiria. Então, o que conseguimos aprender de Jesus? Aprendemos que para ajudar nossos estudantes a fazer progresso espiritual, precisamos falar de modo amoroso, mas também com franqueza. A segunda parte, que é a franqueza imite Jesus, será feita uma consideração da brochura, ponto 12, parágrafo 3 ao 5, e também podemos ver a parte veja também. Essa parte aqui também é consideração com assistência. Então, durante a parte, você pode selecionar alguns pontos específicos para que possa ajudar a assistência a participar por meio de seus comentários. Então, o ponto número 3, ele fala sobre ajude seu estudante a estabelecer e alcançar alvos. Então, como podemos fazer isso? Use o quadro, tente o seguinte, que aparece em cada lição de Seja Feliz para Sempre. Ajude seu estudante a identificar que passos ele precisa dar para alcançar alvos de curto e longo prazo. E sempre elogie seu estudante pelo progresso que ele faz. O ponto 4, identifique o que pode estar impedindo seu estudante de fazer progresso e tente ajudá-lo a vencer esses desafios. Então pergunte-se: o que pode estar impedindo o meu estudante de progredir até o batismo? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Peça a Jeová coragem para ser franco e amoroso ao falar com seu estudante sobre o que ele precisa fazer. E o ponto 5, encerre estudos que não progridem. Então, para saber se seu estudo bíblico é progressivo, pergunte-se: meu estudante está colocando em prática o que aprende? Ele assiste a reuniões e fala de verdade, da verdade com outros? Depois de ter estudado a palavra de Deus por algum tempo, será que ele quer ser uma testemunha de Jeová? Você pode também pedir para que ele pense sobre o que pode estar impedindo o progresso dele, explicar de maneira amorosa por que você está encerrando o estudo e diga que coisas ele precisa fazer se quiser voltar a estudar no futuro. Então conseguimos perceber algumas maneiras práticas, mais diretas de como ajudar os nossos estudantes a fazer progresso, mas quando isso não acontece, como também podemos encerrar o nosso estudo para que no futuro ele possa voltar e ver a necessidade de fazer a vontade de Deus. E sempre usando a franqueza, assim como Jesus fez. O livro de Colossenses, o capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: prossigam andando com sabedoria para com os de fora, usando o tempo do melhor modo possível. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Então, esse é o nosso objetivo: usar nossa sabedoria, o nosso tempo com as pessoas que realmente querem aprender de Jeová. Mas, quando isso não acontece, devemos usar nossas palavras temperadas e com sal, para que assim possamos usar de franqueza como Jesus. Nesse vídeo nós vamos fazer o estudo bíblico de congregação da semana 2 a 8 de dezembro, capítulo 19, que tem o seguinte tema: persista em falar e não fique calado. Iremos considerar o parágrafo do 1 até o parágrafo número 5. Apenas gostaria de lembrar todos vocês a se inscrever no canal, já ative o sino e faça o seu comentário. E no final do vídeo, deixe o seu like, é uma forma importante de você estar ajudando o canal. E você também tem a oportunidade de se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos juntos iniciar a nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1 até o parágrafo número 3.
O ano de 50 era comum, está para terminar. O apóstolo Paulo está em Corinto, um rico centro comercial onde há uma grande população de gregos, romanos e judeus. Paulo não está ali para comprar ou vender mercadorias nem para procurar trabalho. Ele está em Corinto por um motivo muito mais nobre: dar testemunho sobre o reino de Deus. Ao mesmo tempo, Paulo precisa de um lugar para ficar e está decidido a não ser uma carga em sentido financeiro para outros. Ele não quer dar a ninguém a impressão de que está vivendo à custa da palavra de Deus. O que ele vai fazer? Paulo tem uma profissão: fabricar tendas. Por ser um trabalho braçal, ele não é fácil, mas Paulo está disposto a fazer isso para se sustentar. Será que ele vai encontrar trabalho nessa cidade movimentada? Encontrará um lugar adequado para ficar? Apesar desses desafios, Paulo não perde de vista seu principal trabalho, o ministério. Paulo acabou ficando em Corinto por um bom tempo e seu ministério ali deu muito fruto. O que podemos aprender das atividades de Paulo em Corinto que nos ajudará a dar testemunho cabal sobre o reino de Deus em nosso território? Então a pergunta do 1 ao 3: por que o apóstolo Paulo foi a Corinto e que desafios ele enfrenta ali? Então o apóstolo Paulo ele está em Corinto para dar testemunho sobre o reino de Deus. E o desafio que ele passou foi se sustentar financeiramente enquanto fazia seu ministério, pois ele não queria ser um peso para seus irmãos. Subtítulo: Era um fabricante de tendas. Leitura do 4 e 5. Pouco depois de chegar a Corinto, Paulo conheceu um casal hospitaleiro, um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila, ou Prisca. O casal se mudou para Corinto por causa de um decreto do imperador Cláudio ordenando que todos os judeus deixassem Roma. Áquila e Priscila não só receberam Paulo em sua casa, como o convidaram a trabalhar com eles. Lemos: visto que tinham a mesma profissão, Paulo ficou na casa deles e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo ficou na casa desse bondoso casal durante seu ministério em Corinto. No período em que morou com eles, Paulo talvez tenha escrito alguma das cartas que mais tarde se tornaram parte do cânon da Bíblia. Como é que Paulo, um homem instruído, aos pés de Gamaliel, também sabia fabricar tendas? Pelo visto, os judeus do primeiro século não achavam que ensinar uma profissão a seus filhos fosse algo que estivesse abaixo de sua dignidade, mesmo que esses jovens ainda fossem receber educação adicional. Paulo era de Tarso, da Cilícia, região famosa por um tecido chamado cilícium, usado para fabricar tendas. Sendo assim, é provável que Paulo tenha aprendido essa profissão ainda jovem. O que estava envolvido na fabricação de tendas? Esse trabalho podia envolver tecer o pano de tenda ou cortar e costurar o tecido grosso e rústico a fim de fabricar as tendas. Seja como for, era um trabalho duro. Então a pergunta do 4 e 5, parte A: onde Paulo ficou enquanto esteve em Corinto e que trabalho fez para se sustentar? Então Paulo ele ficou na casa de dois irmãos, Áquila e Priscila. Enquanto esteve na casa deles, trabalhou fabricando tendas, pois essa também era a profissão desses dois irmãos. A pergunta parte B: como Paulo talvez tenha aprendido a fabricar tendas? É provável que ele tenha aprendido essa profissão bem jovem, pois era costume os pais ensinarem seus filhos a profissão ainda jovem. Vamos fazer agora a leitura do quadro Corinto, Senhora de Dois Mares. A Corinto antiga ficava num istmo ou estreita faixa de terra que ligava a Grécia continental a norte com a península do Peloponeso ao sul. Este istmo tinha uns 6 km de largura em seu ponto mais estreito, de modo que Corinto tinha 2 portos. No Golfo de Corinto ficava o porto de Lecaion, que atendia às rotas marítimas que seguiam para a Itália, a Cilícia e a Espanha.
A oeste, no Golfo Sarônico, ficava o porto de Cencreia, que atendia as rotas marítimas do mar Egeu, na Ásia Menor, na Síria e do Egito. Visto que os fortes ventos no mar ao extremo sul do Peloponeso tornavam perigosas as viagens marítimas. Em geral, os comandantes dos navios de carga preferiam ancorar em um dos dois portos de Corinto, transportar a carga por terra e colocá-la no navio no porto do outro lado do istmo. Barcos leves podiam até mesmo ser puxados de um lado do istmo para o outro, numa plataforma que passava por cima de uma estrada pavimentada que ia de mar a mar. Assim, a localização da cidade permitia que ela dominasse o comércio marítimo de leste a oeste e também o comércio terrestre de norte a sul. O ativo comércio levava a Corinto não apenas riquezas, mas também a promiscuidade comum a muitos portos. Nos dias do apóstolo Paulo, Corinto era a capital da província romana da Acaia e um importante centro administrativo. A diversidade religiosa da cidade é comprovada pela presença de um templo usado para a adoração do imperador, santuários e templos dedicados a várias divindades gregas e egípcias, além de uma sinagoga judaica. As competições atléticas realizadas perto de Corinto a cada 2 anos perdiam em importância apenas para os Jogos Olímpicos. Paulo estava em Corinto quando as competições de 51 era comum foram realizadas. Assim, comenta certo dicionário bíblico. Dificilmente é mera coincidência o fato de que a primeira vez que Paulo fez alusão ao atletismo tenha sido numa carta aos Coríntios. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo bíblico de congregação e espero de coração que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.